Meus irmãos, o que eu tenho para falar nesse vídeo é muito sério. Olha só, Jesus é um ser de altíssimo escalão de evolução e conhecimento. Quando ele veio para deixar a história aqui, ele já sabia de tudo que ia acontecer. E ele, sabendo que ele precisava passar o conhecimento, mas como falar a verdade? As pessoas iam querer matar ele. E o conhecimento não é bem-vindo em um lugar que só tem robô programado para pensar que a verdade é uma ilusão muito doida. Tudo ao contrário. Deus é fora e pensa que Deus é fora. É tudo separado, daí tem as guerras, um pode acabar com o outro, porque não sabe que o outro também é um deusinho, que nós somos um só. E Jesus veio nessa droga de mundo para trazer uma verdade, então ele teve que ser muito inteligente. Então o que ele fez? Olha só, preste bem atenção, senão vocês não vão entender. Ele teve que deixar aqui historinhas, códigos, símbolos, parábolas. Porque a verdade mesmo era ele falar assim, ó, mecânica quântica, física quântica, tudo é energia e Deus é dentro, vocês têm poder, vocês não são escravos, vocês são tão poderosos, cara. Acorda. Assim, ó, como que ele ia fazer isso assim, ó? Não conseguia. Imagina o povo pensando que é escravo, submisso, sofredor. Como que Jesus ia conseguir falar isso? Mas era isso que ele tinha que falar. A verdade. De cara limpa, assim. Mas se ele falasse a verdade, era perigoso vir uns homens de preto e matar ele de plasma antes da hora. E já era. Então ele teve que ter muita sabedoria, falar com jeitinho. Então ele teve que deixar os códigos. Então por isso, meus irmãos, que quando a gente fala assim, ai, acho que Jesus não morreu nada. Mas ele teve que deixar, mesmo que ele não morreu, mas ele teve que deixar como se ele tivesse morrido com 33 anos. Por quê? Porque ele tinha que deixar os códigos, e os códigos são... E o código significa o seguinte, ele tinha que falar para o povo em código, que Deus não é fora não, que Deus é dentro. E ele veio para falar isso, que Deus não é fora, que Deus é dentro. Então como que ele tinha que deixar esses códigos? Com 33 anos, ele tinha que fazer de conta que morreu. Por quê? 33 anos significa nossas 33 vértebras. Então ele tinha que ter 12 discípulos para mostrar que futuramente a medicina ia ser avançada e ia entender, ia saber que o nosso crânio tem 33 nervos, tem 12 nervos cranianos para combinar com os 12 discípulos. E a cruz? A cruz também tem um significado. Bem no alto da nossa cabeça, olhando de cima, tá certinho uma cruz. E a caverna? É a nossa região sacral, que tem uns buraquinhos parecendo uma caverna. E os 3 dias que ele ficou morto, depois ressuscitou, significa a nossa Kundalini, que fica um pouquinho de óleo lá na nossa cabeça e um pouquinho de óleo lá na nossa região sacral. E quando Cristo morre, ele quis dizer, quando ele morreu, a história que ele deixou, na verdade, quando morre, é que nós matamos Cristo dentro de nós através da frequência do medo, do não merecimento, de se sujeitar a ser escravo. Então nós matamos a consciência crística dentro de nós, na cruz. E quando Cristo ressuscita? Quando Cristo ressuscita, significa que esse óleo sobe lá da base da nossa coluna até esse restinho de óleo que tem na nossa cabeça. E é a energia Kundalini, conhecida como Kundalini, que simbolizada por uma cobra, que sobe sarapateando, fazendo com que flua essas energias nos nossos chakras, que é a hora que você despertou da consciência. Então, se ele veio para tentar despertar nós, ele não é um mestre, ele não veio trazer a salvação, mas em partes ele veio falar como que a gente se salva, que nós somos deuses.
Mas o sistema, ele reverteu tudo, falou que Jesus é o mestre, o salvador, que é pra gente se idolatrar nele, que daí pra criar religião, pra gente ir na religião e adorar ele, né? Que o poder tá nele, só que é ele que é filho de Deus, mas não é ele que é filho de Deus. Ele veio como um de nós qualquer um de nós é um Cristo. Ele veio para falar que nós somos igualzinho a ele, temos o mesmo poder que ele. Se ele fez milagre, então nós podemos fazer milagre, auto-milagre. O poder está em nós. Ele não fez milagre nenhum. Jesus não fez milagre. Ele apenas colapsou a função de onda. Pensa comigo, tudo é energia. Você está dormindo, adormecido, achando que é escravo. E eu sou Jesus. Eu não faço milagre nenhum, mas se eu falar para você, você está curado agora. Se você acreditar cegamente, você é curado. Simplesmente porque tudo é energia e colapsa a função de onda no seu campo. E você cocria esse milagre. Você poderia cocriar esse milagre sozinho, mas como você está adormecido, você precisou de mim, uma consciência crística falando para você poder acreditar cegamente e poder cocriar. Na religião eles falam essa coisa aí de fé, mas é a mesma coisa, gente. Colapso da função de onda na mecânica quântica, que é o mais certo, né? Que agora a gente está acordando para a verdade. E fé, crer sem duvidar, lá na religião. É a mesma coisa. É só perspectiva diferente. O adormecido acredita que é fé. Mas quando você desperta, acaba toda essa coisa de religião, Bíblia, crenças, acaba tudo. Você entende e cocria. Daí você é mestre de você mesmo. Você não precisa terceirizar nada. Você não precisa de mestre, de guru, de pastor, de sacerdote, de papa. Você não precisa de ninguém. Mas como o sistema quer adormecer todo mundo, manter as pessoas escravas, aí eles criaram tudo isso. Porque a partir dessa crença, se as pessoas pensar que é um nada, aí ela sim precisa de uma religião. Aí ela sim segue uma religião. Porque delas precisa, né? Porque elas têm essas crenças de limitações. A partir do momento que você desperta, você não quer mais religião nenhuma. Por isso que criaram tudo isso. Por isso que Jesus falou quando a mulher tocou nele e foi curada. É a tua fé que te salvou, não foi eu. Por isso que ele falou depois também assim: vocês farão obras maiores do que eu faço. Por quê? Ele estava querendo dizer que nós somos igualzinho a ele. Aquele Léo Schnebeli, que tem sempre vídeo dele aqui de despertar, de expansão, ele fala que ele faz contato com Jesus, com a consciência de Jesus, Sananda, e ele vem assim, tão humilde, de igual para igual. Quando ele vê Jesus, é o único ser que ele chora, porque diz que Jesus emana muito amor. É uma consciência muito amorosa e de igual para igual. Ele quer mostrar para nós, quando ele chegar perto de nós, que nós e ele é um só e é igual. Ninguém é mais do que nada. Ele não é um mestre, ele não é um salvador, ele não é mais do que nós. Apesar dele ser muito evoluído, por isso que ele foi corajoso para vir para essa Matrix aqui, para esse mundo caótico e deixar esse recado. Como o mundo caótico que nós vivemos era tão caótico, tão limitado, ele, com a sabedoria extrema dele, ele deixou todos esses códigos que só agora a gente começou a entender. Então, após saber essa verdade, a gente nunca mais fica se humilhando, buscando Deus em algum lugar, reverenciando, chorando, se lamentando, se sentindo nada. A gente obedece daí o que Jesus ensinou, que é: o poder está em nós, é só acordar para o nosso poder, se sentir sim poderoso, cocriar realidades, vibrar como Ele, ser como Ele, poderoso, destemido, corajoso, fazer o seu alto milagre, vibrar muito amor, emanar esse amor para o mundo e tentar um jeitinho de acordar a massa. Se percebe que nós fazemos os nossos vídeos com jeitinho, contando nossas histórias. Uns vira palestrante e trabalha com PNL, outros com reprogramação mental, e assim vai. Uns ensinam o outro a empreender, fazer dinheiro. Somos os Cristos, irmãos. Somos como Ele, estamos acordando. Somos como Ele, somos um dele. Porque não existe nada separado, somos um só. E a consciência crística que volta em você. Jesus não volta em pessoa, Jesus não vai voltar. Jesus volta quando você
desperta da consciência